Bom, meus queridos, nós estamos iniciando então agora a clarificação, ou estudo bíblico, ou o comentário a respeito do vídeo anterior que mandamos hoje, que é 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Para começar então, nós vamos fazer, já que é o primeiro dia, iniciando um livro, vamos fazer uma breve introdução. É certo que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Não é bem certo se ele escreveu isso no ano de 55 ou 56 depois de Cristo. Né? Isso significa que Cristo morrendo, então, possivelmente com 33 anos, ele escreveu isso 21, 22, 23 anos depois que Cristo havia morrido. Observe então que a carta descreve, no final dela, que Paulo está escrevendo ela da cidade de Éfeso. Bom, meus queridos, a cidade de Corinto, ela está localizada na Grécia, como pensássemos no Brasil, ela está localizada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, se pensássemos no Brasil. Ela era uma cidade que, de um lado, ela tinha então uma baía, vamos falar um golfo de Corinto. E como se fosse, né, do lado de cá, ela tinha o mar Egeu. Então, as rotas comerciais, para não precisar fazer uma volta muito grande, visto que a cidade dava para um mar e para um golfo, faziam um atalho através, podemos dizer assim, falando de uma forma que possamos entender melhor, como se tivesse um canal ou um rio, né? Um canal que unisse o mar Egeu com o Golfo, que estava favorecendo então uma economia de tempo gigantesca. Assim como existe o canal do Panamá, né? Aqui na América Central. Então, observe que ela se tornou como cidade portuária, tendo dois portos, um de cada lado, que estavam unidos entre si pelo canal. Ela se torna um grande centro de rotas comerciais, ela se desenvolve a muitos estrangeiros e, na verdade, ela se torna uma cidade licenciosa, uma cidade pecadora, uma cidade que busca o prazer, uma cidade sensual. Bom, o que se diz? Que lá existiam dois templos. O templo de Apolo, que é o deus da poesia, da música, do culto ao corpo, e existia o templo de Afrodite, que é conhecida como a deusa do amor. Que ali, né, se diz, né, no contexto antigo, que existiam 1000 sacerdotisas que cultuavam então Afrodite, se entregando a prazeres sexuais com aqueles que estavam na cidade de Corinto. Bom, a cidade, então, ela era uma cidade pervertida dentro de uma cultura grega que valorizava a inteligência, os filósofos, os pensadores, a oratória. Bom, falando disso, nós vamos iniciar aqui. A carta escrita pelo apóstolo Paulo diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Bom, meus amados, se você for ver na Escritura, nós vamos primeiramente ver que está entre parênteses esse pedacinho, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Por que na Bíblia às vezes aparecem algumas coisas que estão entre parênteses? Porque há muitos manuscritos, né? Então alguma pessoa copiou uma parte da Escritura ou recopiou uma carta paulina, carta de Paulo, né? E alguns manuscritos aparece escrito de uma forma e outros têm esse acréscimo que diz assim: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Nem todos os manuscritos encontra-se esta mesma citação. Então, quando não há em todos eles é colocada dentro da Escritura, mas se bota entre parênteses porque nem todos há. Mas observe o seguinte: Paulo, se nomeando, ele diz assim: chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus. O ministério que alguém recebe, a pessoa não recebe o ministério
por vontade própria. A palavra de Deus diz que o homem pode querer e aspirar o ministério. Mas o ministério, seja ele qual for, ele é dado por Deus. E se for dado por homens, ele não prospera. Ele não vai para frente. Bom, e o irmão Sóstenes? Aqui Paulo está falando de um companheiro do momento. Há quem diga que Sóstenes, ele poderia ser o principal da sinagoga que foi atacado, e a palavra de Deus descreve isso em Atos 18, mas isso é algo que também não é tão importante aqui. Mas Paulo tem um companheiro, que é Sóstenes. E ele diz assim, no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Bom, a menção bíblica é diferente de tudo aquilo que nós vivemos hoje. A palavra de Deus, ela considera a igreja, ainda que se diga uma igreja tal, a igreja disso, a igreja daquilo, a palavra de Deus, ela vê a igreja que está numa cidade. Lá em Apocalipse nós também vemos, né, o Senhor Jesus dirigindo ao anjo da igreja que está na cidade de Filadélfia. Então isso aqui é uma maneira de ver. Então nós separamos em placas, mas todas elas, sendo a igreja verdadeira, ela é considerada como uma só. Então a igreja de Deus que está na cidade de Canoas, na cidade de Porto Alegre, na cidade de São Paulo, aos santificados em Cristo. Ele está se dirigindo à igreja, de uma forma geral, à igreja de Corinto, aos santificados em Cristo, ou seja, aqueles que foram separados do mundo para Deus, chamados santos. Mas não somente em Corinto, mas com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles, mas também nosso. Eu, no caso Paulo, e vocês, coríntios, né? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que eles são separados do mundo, assim como todos os outros que servem a Deus, que estão no mundo, ou seja, nas outras cidades do mundo também servem a Deus. E todos são santificados em Cristo Jesus. Isso aqui, meus queridos, quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Cristo a santifica. Há uma santidade que não é da pessoa, é uma santidade que é derramada, é dada sobre a vida dessa pessoa aos olhos de Deus, graças à obra que Jesus Cristo fez. Mas também somos chamados a uma santificação diária, que essa, na verdade, seria um processo que vai levar a vida inteira. Então, somos declarados santos porque somos justificados por Deus. E isso não vem de nós. Mas existe uma santificação diária que vai acontecer ao longo da nossa vida cristã que depende de nós. Então, observe que o apóstolo está dizendo que isso diz respeito tanto aos coríntios como a todos aqueles que vivem no mundo, que são cristãos. E ele diz assim, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, embora possamos usar um pouco ou não dentro da igreja, e há algumas expressões como a paz do Senhor, né? Coisas que são bíblicas, que hoje assim é meio quadrado, é meio estranho. Olha, mas é bíblico. A palavra de Deus não mudou. Então, a graça é um conjunto de todas as bênçãos que nós podemos receber de Deus. Observe que a graça, ela é um favor que nós não merecemos. É um favor imerecido. A paz, ela é o resultado da vida que é derramada naquelas pessoas que aceitam esse favor imerecido, aceitam a graça de Deus. Então, o apóstolo diz assim, graça, ou seja, que todas as bênçãos imerecidas vinda de Deus estejam derramadas sobre a vida de vocês e que ela, então, construa, edifique e manifeste a paz que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Que interessante. O apóstolo Paulo está dando graças. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele, na verdade, não tem muitas coisas para agradecer ou para elogiar em cima dos coríntios. Mas ele dá graças a Deus pela graça de Deus dada a eles. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Meus queridos, a palavra diz respeito àquilo que era pregado, àquilo que era ensinado, àquilo que é externado. O conhecimento diz respeito àquilo que é entendido, que é compreendido no interior. Então, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Como foi mesmo, entre parênteses, o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe então que o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Ou seja, vocês ouviram a pregação do Evangelho, vocês creram, tendo fé naquilo que lhes foi pregado, e Deus manifestou sobre a vida de vocês uma confirmação disso, manifestando dons espirituais de uma forma abundante, ao ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer assim: nenhum dom vos falta. Meus queridos, Paulo então, na sua característica, ele se esforça para achar alguma coisa que possa então elogiar ou reconhecer dentro da igreja ou dentro de uma pessoa ao qual ele se refere como uma característica do apóstolo que nós devemos aprender a não só olhar as coisas ruins, embora possam existir, mas olharmos também as coisas que são boas. Mas olhando então as coisas que são boas, ele reconhece a graça de Deus na vida deles e ele reconhece que Deus deu para eles dons. Os dons não são conquistados pelos homens, mas é Deus que nos dá esses dons. É de graça, vem de Deus. O homem não tem mérito nisso, praticamente, porque vem de Deus. É claro que o homem pode orar buscando os melhores dons, mas é Deus quem dá. Então, o apóstolo Paulo reconhece que eles têm uma abundância de dons, e nós vamos saber mais à frente, vendo que o dom de línguas era extremamente valorizado. E falando disso, então, podemos dizer que, como o apóstolo está mencionando dons, embora ele não toque aqui, o fruto do Espírito Santo, que não é o dom do Espírito Santo, que também é 9, e o fruto do Espírito é 9, o fruto do Espírito, ele já depende do cristão se sujeitar à vontade do Espírito, ou se entregar ao controle do Espírito Santo. Então já entra a vontade ou a submissão do cristão diferente do dom. Então, a igreja de Corinto, os coríntios, eram uma igreja que estava dentro de uma sociedade pervertida e era uma igreja que estava no mundo, como toda igreja deve estar, mas o mundo estava dentro da igreja. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver uma série de coisas ruins que existiam na igreja. Então, o apóstolo Paulo se identifica, se dirige aos coríntios, elogia eles pela graça de Deus, por aquilo que Deus deu para eles como dons. Ele afirma que o Senhor ainda está trabalhando no meio deles e que não vai desampará-los, porque ele pagou um alto preço por causa disso. Ele fala e exalta aqui no versículo 9 a fidelidade de Deus, e Deus, então, está trabalhando na igreja de Corinto. E podemos dizer que Deus trabalha nas igrejas, tanto na vida pessoal, familiar, mas trabalha no seio da igreja de uma forma inteira. E aqui, nesse contexto, ele fala aqui no versículo 10 e diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós disenções, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer.
Então Paulo, ele diz assim, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apela em nome do Senhor para que a igreja estivesse unida. Meus amados, a unidade da igreja, ela só é possível quando a palavra de Deus ela é obedecida. Quando Jesus Cristo é colocado como Senhor. Porque se Jesus Cristo não for colocado como Senhor da igreja, se de alguma forma as pessoas não se submeterem, não tiverem o conhecimento da palavra e a sua sujeição em respeito ao nome e ao senhorio de Cristo, como Senhor de todas as coisas, a igreja nunca terá unidade. As pessoas não terão respeito umas pelas outras e nem por aqueles que exercem liderança. A verdade, então, que o apóstolo, ele roga, ele faz um apelo para que os coríntios pudessem manter uma unidade e não tivessem contendas, não tivessem partidos, não tivessem divisões, não tivessem disenções, críticas uns para com os outros dentro da igreja. Bom, que todos pudessem ter o mesmo parecer, o mesmo sentido. Observe que ele não está negando a maneira diferente de ver. É importante essa pluralidade, né? Tanto de personalidade como de maturidade espiritual. Isso está tudo certo, até às vezes um pouco de ver, um pouco diferente. Mas o apóstolo Paulo está falando que as divisões, elas vêm de coisas ruins. São coisas que Satanás começa a trabalhar no coração das pessoas. Quando Jesus Cristo realmente é o Senhor e Ele está colocado no lugar de ser Senhor, todas as coisas vão para o lugar. E aqui ele começa a dizer assim, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicados pelos da família de Cloé, ou, conforme a tradução, Cloé, né? Que há contendas entre vós. Então, observe o seguinte, se esse princípio que está aqui fosse obedecido, teríamos muito pouco problemas nas igrejas no que diz respeito a fofocas. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu fui informado comunicado pelos da família de Cloé, ou Cloé. Eu fui informado. Ele cita o nome da pessoa que falou. Então, aquele que fala, ele deve entender que no momento que ele resolve falar e trazer à luz alguma coisa que está errada na vida de alguém ou da igreja, o seu nome tem que ser vinculado. A grande prática é que eu, ao longo dos anos, sei que muitas pessoas às vezes me procuram, pastor, tem que falar uma coisa, mas não fala que foi eu que falei. Então não fale. Ore. Mas fique sabendo, se você é uma testemunha e não falar, você é cúmplice do pecado daquele que peca. Se você é testemunha, você deve falar. Mas você tem que entender que a testemunha, ela tinha que ser a primeira a testemunhar, ou se fosse para fazer um posicionamento em relação a alguém, ela tem que assumir. Então observe que o apóstolo Paulo, ele não está traindo a família de Cloé ou de Cloé. Ele está, na verdade, ensinando um princípio. Eu fui informado e fui informado por eles. E uma vez informado por eles, o que eles estão dizendo? Quero dizer com isso que cada um de vós diz. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas, ou Pedro, né, o apóstolo Pedro, e outros diziam que eram de Cristo. A igreja estava dividida pelo menos em 4 partidos. Meus queridos, toda vez que a igreja ela começa a tomar o nome, né? Às vezes eu ouço algumas pessoas falar do nome de alguns homens, como se os homens fossem algo além daquilo que são. Homens são ministros de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele começa então a bater e a questionar aqui em algo importante. Ele diz assim, olha, quem é que foi crucificado por vocês? Foi Cefas? Foi Apolo? Foi Paulo? Está, pois Cristo dividido? Não é uma mesma igreja que está na cidade, não é uma mesma igreja que está no mundo. Esse princípio de divisão não vem de Deus. Quando alguém tem um coração que está cheio, quem sabe, de não ter as suas aspirações
alcançadas, às vezes a pessoa começa então a dar ouvidos para o maligno, buscando um caminho de insatisfação que o pode conduzir à disenção, à divisão. Mas às vezes existe divisão interna dentro da igreja. Então, alguns eram desses, outros de outros, mas só um pouquinho. Todos deveriam ser de Cristo. E aqui está um fundamento para a igreja. Então, o apóstolo Paulo, mais para frente, diz assim, olha, eu não batizei praticamente ninguém, a não ser aqui alguns irmãos, né, que ele cita aqui, né, Crispo, Gaio e a família de Estefanas. Mas por que Paulo está dizendo isso? Não é que ele é contra o batismo. Ele está dizendo isso para não dizer assim, olha, na verdade, para que vocês não digam que eu batizei eles no meu nome. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, um ministro, ele deve levantar a Cristo, ele deve pregar a Cristo e ele não deve querer ele se fazer senhor das pessoas. E as pessoas não devem dar a Paulo, a Pedro, a Apolo, ao João Flávio, ou ao Silas, ou ao RR, ou a quem quer que seja, um lugar que não lhes pertence. Todo ministro tem que apontar para Cristo e para a obra da cruz, porque aqui há a redenção. E todo o povo deve entender e ver a posição dos ministros, respeitando-os e os valorizando como homens que receberam o ministério de Deus, mas o senhorio tem que estar em Cristo, porque Cristo é o Senhor. Todos são irmãos em Cristo Jesus. Bom, e aqui para terminar, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Meus amados, observe que o apóstolo Paulo deixou bem claro que, embora ele fosse um apóstolo, existia uma ênfase no seu ministério. E aqui está um grande erro. Cada um, ainda que nós peguemos 2 pastores, ainda que peguemos, quem sabe, então, e fizemos uma analogia, né? Observe que há alguns que vão ter uma característica mais forte numa área e outra. E cada um pensa, então, que a sua característica é a mais importante. Não. E aí se separam, fazendo igrejas novas. E a igreja fica desprovida das outras características que outros tinham quando estavam juntas. Deus, então, deu para o apóstolo Paulo, ele tem clareza, ele me enviou como um enviado, né? Eu sou um enviado, um missionário, que eu devo, então, pregar o evangelho. Outros têm o comissionamento de estarem batizando as pessoas. Paulo era um implantador de igrejas. Outros são cuidadores de igreja. Outros são vocacionados mais para o ensino, outros mais para o evangelismo, outros mais para a operação dos dons. E isso tudo é um conjunto que deve estar junto e não separado, porque a multiforme sabedoria de Deus se completa. Por isso que a maioria dos ministérios tem evidências de alguma coisa e tem carência de outros, porque aqueles que eram para estar juntos, achando que aquilo que tem como evidência do seu ministério é aquilo que é mais importante, se separam, porque veem que os outros não têm, e queriam que o seu pudesse ser o mais importante. Isso é um caminho errado que produz, então, fraqueza espiritual na igreja. E o apóstolo Paulo diz assim, eu vim e sou chamado para evangelizar e prego a Cristo crucificado. Não falo tanto de sabedoria de palavras, como vocês gregos estão tão interessados, e vocês coríntios que estão na cidade de Corinto, que é uma cidade grega, está tão interessado. Eu prego a Cristo crucificado. E isso, porque se não for assim, se não for Cristo colocado no lugar de Cristo, a fé de vocês pode ser vã. Que bom poder olhar sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre as coisas que falamos aqui, escreva abaixo, faça uma pergunta. Se você foi edificado, faça um comentário. Vamos criar esse bom hábito de poder cultivar ao longo do dia, quem sabe conversando sobre coisas. Tem coisas aqui, quem sabe, que eu não falei, né? Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, você pode falar, não tem problema. Eu não tenho a obrigação de ser o dono da verdade, mas eu tenho a obrigação de poder crescer naquilo que já aprendi com os outros,
com os comentaristas, com os irmãos e também com você, se você tem algo que possa colaborar. Eu peço que você faça. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que possamos buscar outros, para que também possamos ser edificados. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir.